Luiz, até o histórico, na realidade, ele nos foi trazido, que nós não vivemos o início, ele nos foi contado. Então, eu cheguei na casa em 81, a casa foi fundada em 44, tá? Mas o que nós tomamos conhecimento, um grupo que se reuniu, Jorge Teixeira, Dona Elisa Borowski, Julieta Schilling, que era a médium do grupo, era a única médium do grupo. Esse pessoal veio de localidades diferentes para Santa Cruz do Sul. Jorge Teixeira veio do Rio de Janeiro para Santa Cruz do Sul. Né? E aqui se encontrando, cada um deles separadamente tinha conceito espírita. E começaram a buscar alguém para permutar esses conceitos, criarem um grupo. E acabaram criando este grupo de estudo, de atividade mediúnica também, através das comunicações da Julieta, onde um espírito amigo se comunicou solicitando a eles que então fundassem uma sociedade espírita. E então, na época, fundaram a Sociedade Espírita Caminho da Luz, que num primeiro momento teve uma sede na casa de um deles, depois locaram o ambiente. Essa casa ficou, se não me engano, por 2 anos locada. Aí a comunidade, porque a comunidade é eminentemente católica, né, os padres da cidade exigiram ao proprietário que tomasse a casa novamente. Então, o grupo ficou sem onde ir. E eles até contam que eles andavam tentando locar um local e não conseguiam, e estavam já ansiados. E um dia, numa atividade mediúnica, o Espírito se comunica e diz: enquanto vocês estiverem ansiados, nós não podemos intuí-los. O ambiente já está pronto. E aí, se acerenaram um pouco, e um dia conversando, alguém disse: pô, que a gente tivesse qualquer canto, uma garagem. E aí um dos componentes do grupo disse: pois é, eu tenho a garagem lá da minha casa que eu queria ofertar, mas não sabia se queriam. Então foram para a garagem da casa deste senhor, o Oscar Trarbach. E aí, a partir daí, posteriormente, construíram, ganharam o terreno onde nós estamos hoje aqui. Esse terreno foi doado, né? E mais um grupo de espíritas veio transferido através do Exército, né? O sargento Sabala e outros, e que começaram a construir a casa, então. Construíram realmente. O Sabala e mais 2 pessoas eram marceneiros do Exército, então eles pediram ao comandante e faziam as aberturas nas horas de folga, final de semana, usando as máquinas do quartel, e traziam para cá e montaram. Era um chalé, e quando eu cheguei, esse chalé já existia. E aí eu comecei a trabalhar na casa num segundo momento. O nosso grupo de chegada foi o segundo momento, informado pelo plano espiritual. A nossa tarefa era estruturar isso que vocês estão vendo hoje, né? O chalé, logo depois, teve que ser demolido porque estava tomado de cupins. Só que nós não sabíamos como fazer. E, por sorte, um colega nosso que tinha a revenda da GM na cidade, construiu uma revenda na BR, e o espaço que ele tinha aqui na cidade, no centro, vagou. E ele não era espírita, mas era médium. E nós fomos conversar com ele, no intuito de conseguir uma cedência do espaço por um período de meio ano para nós construirmos, né, o ambiente. Pormos abaixo o chalé e levantarmos uma obra. O que nós tínhamos para construir? Nós tínhamos um outro espaço de terras, que era um terreno, um grande terreno, doado por uma outra senhora, Dona Luísa, nos arredores da cidade, para fazer uma creche espírita. Era a intenção dela. Essa mulher era espiritualista, não era espírita. Mas ela nos cedeu com essa finalidade. Nós não tínhamos dinheiro para fazer a creche, não tínhamos dinheiro para fazer a sociedade. Fomos conversar com ela. Disse: olha, ou nós lhe devolvemos o terreno, a senhora nos autoriza a negociar o terreno. Ela nos autorizou, nós negociamos, loteamos e negociamos o terreno. E com o dinheiro a gente começou essa obra aqui, que foi construída em 3 anos. Então, como eu te dizia, esse colega, esse rapaz, quando nós fomos pedir a revenda para ele,
Chegamos na sala, foi inusitado, porque nós chegamos na sala dele, começamos a entrar, ele disse assim, olha aqui, estou todo arrepiado, eles estão tudo aqui, eu chego a suar frio. E a gente brincando, ele disse, mas não é assim, César, tal. Aí ele sentou e tal, disse, o que vocês querem? Eu já sei que vocês querem alguma coisa, o que vocês querem? Aí a gente começou a falar, ele disse assim, não adianta eu nem dizer não, estão me dizendo aqui que eu tenho que ceder, não adianta. Então foi meio na marra espiritualmente falando, que ele nos cedeu por meio ano e nós ficamos 2 anos e meio na sede deste rapaz. Ele nunca nos cobrou nada, nunca nos questionou quando é que nós sairíamos, em momento algum. Então, quando esta obra estava praticamente pronta, inclusive tem uma placa ali no saguão, vocês deem uma olhada depois, nós fizemos uma pré-inauguração, porque na realidade não estava totalmente pronta, a entrada não estava pronta, não tinha forro no salão. Nós fizemos uma pré-inauguração aproveitando uma vinda do Divaldo. O Divaldo fez uma palestra aqui no salão, lindíssima palestra. E nós convidamos então o César, a sua esposa, colocamos ele na mesa em local de honra, tal, e agradecemos a ele pela cedência, tal, por essa disponibilidade, que não é qualquer um que faz isso, até mais não sendo espírita, né? E por 2 anos e meio nos emprestou, e por 2 anos e meio nós construímos esse espaço aqui. Muitos trabalhadores rebocaram essas paredes, tem pessoas que eram trabalhadores, hoje já não estão mais no movimento espírita e cederam muito para que essa obra fosse feita. Então é uma coisa muito interessante, inusitada até. Né? E quando nós estávamos por encerrar, mediunicamente os espíritos vieram nos informar que essa era a nossa tarefa. Então que nós tínhamos mais uma, que seria preparar agora o grupo para o trabalho. Então nós estamos aqui hoje preparando o grupo para o trabalho há aproximadamente 27, 28 anos. E assim as coisas foram andando, quer dizer, de um pequeno grupo mediúnico, hoje nós estamos com mais de 600 participantes em grupos de estudo na casa, temos praticamente 200 trabalhadores assíduos na casa. A casa hoje, além da livraria, que nós fizemos há pouco tempo, nós estamos já pronto, até o final do mês, Santa Cruz terá um programa de televisão, Conhecendo o Espiritismo. Nós vamos ter um programa de 30 minutos no canal 20 da NET, já está tudo acertado, pronto. Então, nós temos visto que espiritualmente temos tido muito auxílio para divulgar a doutrina. E a nossa tarefa hoje tem sido essa, Luiz, divulgar a doutrina com base naquilo que esses fundadores nos deram, que sempre foi um cunho de muita vigilância, muita moralidade, muito cuidado. A casa é pautada no estudo, é voltada ao estudo, estuda a doutrina. Nós temos uma característica um pouco diferente, e já temos questionado isso muito com o próprio pessoal da federação aqui, nossa, gaúcha, brasileira. A nossa casa não consegue assumir o estudo do ESD, porque nós, desde o início, isso há mais de 15 anos, nós temos já um estudo elaborado com programas montados nas obras básicas. Então, quem entra na casa estuda por 5 anos. Cada ano uma obra. Sendo que existe o primeiro ano básico, onde você inicia com aqueles conhecimentos anteriores ali da formação, do surgimento e tal, e educação de sentimentos, essas coisas todas, para começar um início do Livro dos Espíritos no primeiro ano já. E aí o segundo ano você vai estudar o resto do Livro dos Espíritos naquele ano, porque o Livro dos Espíritos para passar em um ano é muito difícil. Aí no outro ano vai estudar o Evangelho, no outro ano estuda o Livro dos Médiuns, no outro ano parte da Gênese, parte do Céu e Inferno, e no outro ano pega um pedacinho do Céu e Inferno em obras póstumas. Então, isso já existem roteiros prontos, elaborados, com pauta de tema, com bibliografia. O dirigente de grupo recebe esse programa, quem participa do grupo recebe programa. Então, a nossa casa tem essa característica de estudo.